A igreja diga: welcome everyone to the service of today. são todos bem-vindos no culto de hoje em nome de Jesus. Eu oro que Deus alcance as vossas almas com essa mensagem em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Pai, por este tempo. Obrigado por esta comunhão, por todos que têm vindo por muito tempo, novos vindos, grandes e pequenos, jovens e crianças e convidados que estamos aqui hoje. Pedimos, Senhor, que assim que abençoas a cada um em nome de Jesus. Eleva a nossa fé. Ajuda-nos, ó Senhor, a movermos na força do Senhor, para que tudo quanto fizermos possamos prosperar no reino em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. E alguém aí está dizendo amém. Tenhamos a abertura da nossa Bíblia em Títulos 1. Ao vermos em Títulos 1, verso 1, irão descobrir que esta epístola fala de Deus, fala do ministério, fala do homem, fala do pecador e fala da salvação e de tudo que a pessoa pode ter assim que vem ao reino de Deus. Tudo centraliza-se na fundação de que Deus é um Deus bom, é um Deus criador. Verso 1 diz: Paulo, servo de Deus, aqui está a menção de Deus, e o apóstolo de Jesus Cristo é o Filho de Deus, o nosso Salvador, segundo a fé dos eleitos de Deus. Mencionou mais uma vez Deus nesse verso 1 e diz: e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Vem ao verso 2, diz: em esperança da vida eterna, a qual Deus, é o nosso Criador, o nosso Redentor, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos, dos séculos, no verso 3, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de quem? Mandamento de Deus, nosso Salvador. Agora a Titos, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, continua a dizer, verso 7, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Começou do servo de Deus, agora o despenseiro da barra. Agora falta de cada pessoa, alcançamos as pessoas e lhes trazemos ao Senhor. Que tipo de pessoas? Verso 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Então, entendem que assim que a epístola abre com o fato de que Deus é o Criador, é o grande Deus, é o Deus poderoso, é o Deus Salvador, é o Deus fiel também, e podemos depender dele. Capítulo 2 aqui, em capítulo 2, estou lendo o verso 5, diz: a ser moderados, caixas boas, donas da casa, sujeitas nos seus maridos, a fim de que nos mostra a razão porque a palavra de Deus não é blasfemada. Tudo que pertence a Deus, assim que viemos ao reino de Deus, temos que proteger, temos que preservar. Nos diz, no verso 9, diz: exorta os servos a que sejam obedientes aos seus senhores, e nos diz, no verso 10, diz: não defraudando, não indo de um lado para o outro sem fazer nada, antes mostrando toda a boa lealidade, para que em tudo me digam, sejam ornamentados da doutrina de Deus, nosso Salvador. A doutrina de Deus mencionou porque no verso 11, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Nos diz o que traz a salvação, o que a graça de Deus faz, e nos diz o que estamos a olhar, o desejo que temos, no verso 13, aguardando a bem-aventurança, a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ao vermos no capítulo 3, continua-nos também a lembrar
acerca de Deus, Deus nosso Criador, Deus nosso Redentor, Deus nosso Salvador, Deus, aquele que enviou Jesus Cristo a morrer por nossos pecados, nos diz: agora, conhecemos a Deus, alguma coisa tem que seguir. No verso 8, fiel é a palavra, e isto quero que devemos afirmar, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Ao olharmos a epístola, podemos passar de uma forma rápida de que o Deus Todo-Poderoso nos céus apareceu aqui. Ele pressiona o nosso coração e continuamos a ver como o povo do mundo. Não, nós vivemos como Deus nosso Salvador. Voltamos para o capítulo 1, verso 1 e 2. Titos, capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos, fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Nos diz no verso 2, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que tipo de Deus? Que não pode mentir. Eu pergunto, que tipo de Deus? É um Deus que não pode mentir. É aquele que crê nele, porque ele é um Deus que não pode mentir e nós não podemos mentir. E prometeu antes dos tempos dos séculos. Hoje estamos a olhar a mensagem na palavra de Deus, a fé inabalável em Deus que não pode falhar. Quando olharmos a toda a Bíblia, introduz-te a Deus no princípio. Gênesis capítulo 1, mencionou Deus. E quando viermos no fim, na revelação, o último versículo ali menciona a graça de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É o Deus que não pode mentir. Assim que este Deus que é apresentado, e a palavra que vem a ti, as promessas vêm a ti, e todas as promessas do Evangelho, através do Senhor Jesus Cristo, que vem de Deus, vem para ti. Estão sempre firmes, porque Ele é o que não pode mentir. Deus é fiel, porque é um Deus fiel, podemos depender dEle, podemos confiar sua palavra. De uma forma simples, podemos depender dEle e podemos esperar que Ele cumpra todos e cada uma das suas promessas, porque Ele é um Deus que não pode mentir. Números capítulo 23, Números 23, estamos lendo verso 19, Números 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Nos diz, quando tu tens as promessas da vida eterna, e as promessas da salvação, e as promessas que vêm, e tu vens ao Senhor, e Ele te salvará, Ele te perdoará, transformará a tua vida, te preparará para um lugar. Então podes confiar nisso, podes aceitar, podes crer, porque Ele é um Deus que não pode mentir. Olha, o capítulo 23, estou lendo verso 20. Nos diz no verso 20, eis que recebi mandamento. Assim que sabemos que Deus não é um Deus que não pode mentir, é Deus que nos deu todas as promessas para gozarmos. Diz, eis que recebi mandato de abençoar, pois Ele tem abençoado, eu não posso revogar. Porque Deus falou a palavra, Ele se revelou. Ele disse, sou Deus que não posso mentir. Aqui Balaão veio, qualquer profeta vem, qualquer pregador vem, qualquer um que diz, eu não posso revogar sua palavra. Porque no verso 21, não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Eu disse, Deus não pode mentir. 1 Samuel 15, aqui lendo verso 29.
O Deus que não pode mentir. 1 Samuel, capítulo 15, verso 29. E também aquele que é a força de Israel não mente. É o supridor de Israel, é o salvador de Israel, aquele que criou os céus e a terra e escolheu Israel. Diz: o Deus que servimos, a força de Israel, não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para se arrepender. Salmos 89, estou lendo 34. Salmos 89, 34. Nos diz, nesta passagem, a mesma coisa que estamos a olhar em Salmos 89, 34. Não quebrarei o meu conceito, não alterarei os que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade que não mentirei a Davi, ou seja a Josué, ou seja a Paulo, seja Pedro, seja tu, ou eu a mim mesmo, ele não mentirá a qualquer um. É por isso que temos a consolação forte, temos a certeza forte, ao olharmos as promessas de Deus. Diz: salvará, sim, ele salvará. Diz: santificará, sim, ele santificará. Diz ele: fará santo e coração circuncidado, é sua vontade. Ele disse: ele correrá, sim, ele fará. Porque sim, ele é um Deus, não pode mentir. Nosso Deus não pode mentir. Estamos a olhar Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, lendo aqui verso 18. Para que por duas coisas imutáveis era impossível, porque Deus era impossível que minta. É impossível pela sua natureza, é impossível que seja infiel. Pela sua natureza, é impossível que ele minta. Diz: por quanto Deus fez a promessa, as coisas eternas, assim que ele colocou para sempre nos céus, não pode alterar, não pelos demônios, nem pelo demônio, nem por homem, nem por anjos, nem por qualquer um. Ele diz: por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, para que nós tenhamos a consolação, que fugimos à sua esperança, para habitarmos na esperança que ele colocou perante nós. É por isso que temos a esperança em Deus, porque servimos um Deus fiel, um Deus que é digno de ser confiado, o Deus que diz: farei isto. Ele faz exatamente isso. O vento pode soprar, mas Deus é Deus. Ele firmar-se-á na sua palavra e cumprirá a sua promessa. Assim como crentes, temos que saber quem Deus é, quem o nosso Criador é, quem o nosso Pai nos céus é. E sempre que tu orares, menciona Deus, é confiança que tu tens por causa daquilo que tu sabes acerca de Deus. É o que o Senhor diz, o que a palavra de Deus diz acerca de Deus. Número 1, Deus é imutável. Imutável significa que não pode mudar, não pode se alterar, não pode ser moldado, não pode ser revogado. Deus é imutável. Número 2, Deus é infalível. Deus é infalível. Não pode falhar, não pode dizer: desculpa por causa daquilo que eu disse, desculpas pela promessa que eu fiz, ou desculpa por aquilo que eu dei, desculpa porque eu não posso fazer isso. Diz: Deus é infalível. Número 3, Deus é incorruptível. Tudo quanto as pessoas fazem, onde que as pessoas se movam, o que as pessoas dizem, qualquer tradição que trazem, tudo quanto querem alcançar, Deus é incorruptível. Número 4, Deus é infinito. Deus é infinito. Não conhecerás o fim de Deus, porque Ele continua, é infinito. E também é eterno. Número 5, Deus é incompreensível. Significa que não podes entender tudo acerca da esquadrinhação e dizer que agora posso explicar tudo acerca de Deus, acerca da sua natureza, acerca do seu poder, posso marcar isto, mas aquilo. Deus é incompreensível. Número 6, Deus é invisível. Sim, é real, mas não se revela fisicamente, tornar-se tão familiar, dizer que eu vi nesta manhã, eu vi na última noite. Ele é invisível. Número 7, Deus é imortal. Deus é imortal, não pode morrer, porque Ele está lá para sempre e para sempre. Estamos a olhar Hebreus 6,
Estou lendo aqui o verso 18. Hebreus 6, verso 18. Para que, por duas coisas imutáveis, estão a ver isso, nas quais é impossível que Deus minta, imutável, não se muda, está sempre lá, Deus é imutável. Josué 21, estamos lendo, verso 45. Josué 21, 45. Claramente. Palavras alguma falhou de todas as palavras, as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo cumpriu, tudo vai acontecer. Assim que diz, vai cumprir sua palavra, porque não pode falhar, não pode de forma alguma falhar, ou por alguma coisa que Deus tenha prometido. Ele é infalível. E nos diz em Romanos 1, 23, acerca deste Deus, o Deus que servimos, o Deus que confiamos, o Deus que cremos nele, e o Deus que professamos, e o Deus que proclamamos. Romanos 1, verso 23, nos diz: e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou. Mas isso é para fazer saber que Deus é incorruptível. E o nosso Deus a que servimos está sempre lá, imutável, em Isaías, não viste que o grande Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, diz: não se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação dos seus pensamentos. Nos diz claramente que Ele é eterno, Ele é infinito, é eterno. Número 5, nosso Deus é incompreensível. Estamos a olhar Salmos 139, Salmos 139, estamos lendo verso 1, 139, 1. Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe estendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Diz: sem que haja palavra na minha boca, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Ao olharmos para isso, o sumário disso é que não posso entender tudo acerca de Deus, não sei tudo acerca de Deus. O seu conhecimento é maravilhosíssimo para mim, é incompreensível. Aqui a palavra de Deus nos diz que pela experiência de conhecemos que Deus é invisível. Em 1 Timóteo capítulo 1, 1 Timóteo capítulo 1, 17. Agora, ao eterno Deus, invisível e imutável, o santo Deus grande, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este é o nosso Deus, é invisível. Mas também lá podemos ver esta palavra, imortal. Deus é imortal. Então nos diz, capítulo 6 de 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6.
a partir do versículo 13. Diz: o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que tem a imortalidade, habitando na luz, que nenhum homem pode se aproximar, o qual o homem tenha visto, que pode ver, a quem honra e poder para todo sempre. Amém. Nosso Deus, assim que as Escrituras nos revelam, é imutável, infalível, incorruptível, infinito, incompreensível, invisível, imortal. E a Bíblia diz, nas passagens que olhamos hoje, que não pode mentir, não pode negar a sua própria palavra, não pode mudar, não pode falhar, não pode ser vencido, não pode ser infiel, não pode ser limitado. E a natureza de Deus, se conhecemos, fé irá, na verdade, derramar-se em nós. Se lhe conhecemos muito bem, assim como Deus nos apresenta, a Bíblia nos apresenta, não estaremos duvidando em nenhuma das promessas de Deus pela descrença. É a razão pela qual, para fortalecer a nossa fé, olhamos a mensagem deste dia, a fé inabalável em Deus que não pode falhar. A fé inabalável em que tipo de Deus? Em Deus que não pode falhar. 3 coisas iremos olhar. Número 1, promessas de Deus que não pode falhar. Promessas em Deus que não pode falhar. Nos dá as promessas. Quando abrimos a página das Escrituras, iremos descobrir muitas promessas que nos dá. Tudo que queremos, tudo que podemos imaginar, tudo que podemos desejar, já deu as promessas. E essas são as promessas do Deus que não pode falhar, mentir. Número 2, a proclamação de Deus que não pode mentir. Há coisas que ele proclamou na profecia, as coisas que foram proclamadas em mandamentos, as coisas que pronunciou em várias maneiras, de tudo quanto vem, ainda que se tudo vem da boca de Deus, a proclamação de Deus que não pode mentir. A proclamação de Deus que não pode mentir. Ponto número 3. E se esse é Deus, qual será a nossa atitude? Qual deve ser a nossa resposta? Qual deve ser o nosso relacionamento com este Deus que não pode mentir? Número 3. O voto da piedade que não pode mentir. O voto da piedade a Deus que não pode mentir. Significa que Ele, nosso Pai, não pode mentir. Nós somos filhos que falamos a eles, não podemos mentir. Nos dá as promessas e Ele não pode falar. Nós damos a promessa, nós damos o voto, nos dá o conserto e nós damos a consagração e também nós não podemos mentir. O voto da piedade em que não podemos mentir. Ponto número 1. Promessas de Deus que não pode mentir. Promessas de Deus que não pode mentir. Venho a Titos de novo. Estamos a olhar capítulo 1, o verso 2. Titos 1, 2. Em esperança da vida eterna significa que cremos no Senhor, nos dá as promessas da vida eterna. E porque sabemos que Ele é um Deus que não pode mentir, cremos nisso, confiamos nisso, deleitamos-nos nisso, dependemos nele e dizemos: se tu vieres, Ele diz, se vieres, Ele vai te perdoar, vai te libertar. Se orares a Ele, te trará ao reino. Dá a esperança do céu e a esperança da vida eterna e a esperança de permanecer com Ele, viver com Ele por toda a eternidade. E temos a base da vida eterna. Por quê? Porque o Deus que prometeu é um Deus que não pode mentir. Prometeu antes dos tempos dos séculos. Nos diz em Tiago 1. Tiago 1, 17. Todas as promessas que vêm deste Deus não pode mentir. Todas as promessas de Deus que vêm deste Deus não pode mudar. Todas as promessas de Deus, todas as promessas que deu, a salvação, a santificação, o batismo do Espírito Santo, a cura, qualquer que seja, promessas que nos deu. E se é um Deus que não pode mentir, que não pode mudar, nos deu essas promessas. Tiago capítulo 1, 17.
Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Olha para isso. Em que não há mudança, nem em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Nem sombra da variação. Diz, isso é o que prometeu, ele é Deus, ele foi Deus, ele foi, promessas estão lá, sempre que tu vens, as promessas estão lá, como o sol, onde você nasceu, antes de você nascer, o sol está lá, as nuvens estão lá onde você nascer, e hoje também o sol está lá, precisa do sol, do calor, tudo que precisa do sol, ainda está disponível, porque ele providenciou, foram providenciados por Deus que não pode mudar, não pode mentir, um Deus que não pode falhar, um Deus não pode se alterar, porque com ele e não há sombra de variação. Olhemos as promessas que nos deu, e ao olharmos as promessas, e se são condicionais, e se fixa essas promessas e diz, eu sei que Deus me deu isso, Deus me prometeu isso, e Deus não pode mudar, Deus não pode mentir, e por isso posso depender nisso, posso deleitar-me nisso, nessas promessas, porque Deus tem dado, e Ele não pode mudar. Êxodos 15, 26. Êxodos 15, verso 26. Diz, e diz, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante de seus olhos, e inclinares aos seus mandamentos, e guardar todos os seus mandamentos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que tu sabes que sobre o Egito pus, porque eu sou o Senhor que te sara. Ele mudou? Pergunto se ele mudou. Diz, eu não colocarei nenhuma das enfermidades sobre ti, assim que cres, sabendo que vem do Deus que não pode mudar, o Deus que não pode mudar, o Deus que não pode alterar, o Deus que não pode falhar. Tu sabes que isto ainda vai se cumprir, ainda hoje, queira qualquer que seja o nome da doença que vem do mundo, que vem do Egito, dou graças a Deus, o Senhor já te curou. Dou graças a Deus, porque aquelas promessas se irão cumprir na tua vida em nome de Jesus. Estamos a olhar Jeremias 33, Jeremias 33, estamos lendo 3. Lembra-te que essas são as promessas de Deus que não pode mentir. Diz em Jeremias 33, verso 3, clama a mim e responder-te-ei. Estão a ver, eu irei. Ele já tem feito isso por muitas vezes. Se alguém te diz, tu sabes, conhece a pessoa, tem qualidade do caráter, que nunca mente, ele não pode mentir, ele não mentirá e ele não pode mentir, e diz, eu farei alguma coisa, ainda na parte humana, ainda fará isso. Agora, o Deus dos céus, aquele que nos deu as promessas que não pode mudar, o Senhor que nos deu as promessas que não pode mudar, o Senhor que nos chamou e disse, vinde a mim, e fez o universal, dá a cada um, e não há respeito de pessoas na presença de Deus. Disse, clama a mim e responder-te-ei. Ele deve te responder e mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. As bênçãos que tens orado a favor e não tens recebido antes, hoje é o dia da resposta. O dia da resposta, o dia da manifestação. As coisas que não sabias antes vão acontecer em nome de Jesus. Olha o verso 6 diz, eis que eu farei, eu quero que tu notes isso, eu irei. Todas essas promessas que estamos lendo, não há sombra de dúvida, nem há variação, não há dúvida, não há variação aqui. Diz, eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, Isso não vai matar a tua mãe, não matará a tua esposa, não matará o teu marido. E se tu agires hoje, ainda hoje, o Senhor vai honrar a tua oração em nome de Jesus. Eis que farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Haverá paz na tua família, haverá paz no teu coração, no teu local de trabalho haverá paz em nome de Jesus. Verso 9, e esta cidade me servirá de nome de alegria,
de louvor e de glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Essas são as promessas de Deus que não pode mentir. Essas são as promessas de Deus que não pode mentir. Estamos a dar Romanos. Isso é o que as pessoas antigas, nos dias bíblicos, que confiaram no Senhor, disseram: o Senhor falou, o Senhor disse isso, e isso confirma. Eu posso confiar, posso deleitar-me nisso, posso inclinar-me a isso, posso depender disso, porque é digno, é um Deus fiel, é um Deus que não pode mentir, um Deus que não pode mentir. Romanos 4, 20. Romanos 4, verso 20. Diz: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Essas crenças essas promessas são acreditáveis. E esse é a natureza de Deus. E se tu sabes, ainda que seja tão alto, tal como os céus, tão profundo como o oceano, tão largo como entre o oeste e o oeste, e ele diz, no caso de Abraão, diz: não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas fortificando na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que Deus não pode mentir. Estarás certíssimo, diz, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, capaz também para o fazer. Por que está escrito do Abraão? É porque, ainda concernente a ti, tudo o que Deus prometeu, ele é poderoso para fazer. Ele fará. Eu disse: ele fará. Olha o verso 22. Pelo que isto lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós. Dou graças a Deus porque para mim também. Dou graças a Deus porque para mim também. Para tu também, para nós também. A quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo, nosso Senhor. Verso 24, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Jesus morou pela nossa nossos pecados, morou por mim, morou por ti, e por isso podemos confiar e virmos ao Senhor. E se tens alguma culpa, Ele vai te perdoar. Se quer que te restaure, vai te restaurar. Precisa da santificação, Ele vai te santificar. Quer ser livre, Ele te livrará. Toda a bênção, toda a promessa do Senhor, o Senhor fará em nome de Jesus. Olhamos outra promessa de Deus, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, estou lendo verso 72. Lucas capítulo 1, 72. Todas essas promessas, se olhares para ti, a forma, parece que estão longe, mas lembra-te que essas promessas foram feitas por Deus que não pode mentir. O Deus que não pode mentir. Nos diz em Lucas capítulo 1, verso 72, para manifestar misericórdia aos nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, o serviríamos sem temor. Pensava que diriam amém. Pessoas que temem o inimigo, porque não conhecem as promessas de Deus. Não há nenhuma coisa que o inimigo pode fazer contra a tua vida. Porque diz, nos deu a promessa, número 1, nos libertará de todos os nossos inimigos. E também serviremos a Deus, o serviremos sem temor. Temor será removido da nossa vida em nome de Jesus. Homens não te farão ter medo. Mulheres não te farão ter medo. Tudo que seja a sua estatura, ainda que se aparente, qualquer que seja a sua ação, não te deixarão com medo em nome de Jesus. O medo é o que faz pessoas não fazerem o que Deus lhes chamou a fazer.
o que Deus lhes planificou para eles fazer. Dizem que há um homem lá, se eu for lá, ele vai me destruir. Não, não vai te destruir. Há uma mulher lá, há um rapaz ali, há uma menina ali, se eu for para lá, vão me destruir. Não, não vão te destruir. Agora, podes viver o resto da tua vida sem medo. Podes viver o resto da tua vida sem medo. No verso 75, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Prometeu-nos a justiça, seremos justos. Prometeu-nos santidade, seremos santos em nome de Jesus. Segundo de Pedro, as promessas nos dão. Lembra-se, as promessas são de Deus que não pode mentir. As promessas são de Deus que não pode mentir. Em 2 de Pedro, capítulo 1, 3 e 4. 2 de Pedro 1, estamos lendo o verso 3 e 4. Diz: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz. Quantas coisas te deu? Te deu a ti, te deu a mim, me deu a mim, nos deu a mim, nos deu tudo quanto havia de piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Do verso 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Nos deu as promessas, grandes promessas, preciosas promessas, grandíssimas e preciosas grandezas, para que por ela fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Tudo que vem do mundo, que pode nos destruir, tudo venceremos. Tudo escapamos. Podemos servir a Deus sem nenhum tipo de preocupação, sem nenhuma ansiedade, porque está aqui Deus que deu as promessas e Ele não pode mentir, Ele não pode falhar. Seu poder é tão maravilhoso, suas promessas são tão reais. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Diz: assim que vieres ao Novo Testamento e tens as promessas de Deus no Novo Testamento, estas promessas são mais melhores do que as promessas do antigo concerto, e são selados, providenciados, e nos foram dadas pelo sangue do concerto eterno, o sangue de Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos 1. As promessas de Deus são tão numerosas que cobre todas as necessidades do homem aqui na terra, até que chegue ao céu. Primeiro houve salvação promessa para isso. Restauração prometeu, reconciliação prometeu, santificação, circuncisão do coração, puridade do coração, santidade de coração e vida. Há promessas para isso. Vitória sobre toda a tentação que vier contra a tua vida, tu podes vencer, serás vitorioso em nome de Jesus. Promessas de libertação do pecado, da saúde, de cura, domínio, promessas da provisão e promessas e da suficiência na nossa vida. Promessas do tipo de sabedoria que estão disponíveis, que resolverá todos os problemas e cruzar todos os rios e subir todas as montanhas e encarar todos os desafios. Promessas de poder, e são muito mais. Olha o que prometeu-nos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 4. Diz: e estando com ele, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Isso é aplicável para o batismo no Espírito Santo, aplicável para a salvação, é aplicável para a santificação, é aplicável para a cura, é aplicável também para a tua saúde, é aplicável para o domínio. Todas as promessas que te deu, espera pelas promessas do Pai, que disse dele: de mim o vistes, ele o fará. Eu disse: ele o fará. E não estarás a pensar a tua vida, se a vida espiritual, mesmo que a vida doméstica, profissional, talvez material, mesmo que seja a saúde, mesmo que seja qualquer área da tua vida, pensa somente nas áreas da tua vida e olha também as promessas que ele deu. Diz no verso 5: porque
Na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Verso 8. Mas recebereis fraqueza, timidez, medo, falta, tremor. O que acontece na tua vida para você tremer? E você vê tudo à tua volta e começa a ter medo disso e daquilo, e os lugares que devias ir não estás a ir, as coisas que devias fazer não estás a fazer, e a forma como você deve se firmar e como um real soldado e firmar-se como um vencedor, não estás a fazer isso. Agora hoje o poder vem até o caminho, confiança vem até o caminho. A partir de hoje, todas as coisas que te faziam ter uma borboleta dentro de ti, e todas as borboletas estão morrendo. Todas as coisas que te faziam tremer perante os homens, tremer perante mulheres, tudo vai morrer em nome de Jesus. Porque Deus nos deu a promessa do poder, promessa de autoridade, batismo no Espírito Santo, a imersão no Espírito Santo diz: mas receberes a virtude, dou graças a Deus porque tenho virtude, dou graças a Deus porque tenho poder. O poder para vencer todos os outros poderes, o poder que vence todos os poderes pretendentes. Eles têm coisas falsas, nós temos os reais, e nós venceremos e vamos alcançar a meta que Deus colocou perante nós em nome de Jesus. Deixa que a igreja diga amém. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Atos dos Apóstolos 2, 38 e 39 diz: como é que posso ter isso? Como é que posso ter o batismo, a imersão no Espírito Santo? Então fui salvo, santificado, capítulo 2, 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós. Onde é que estão? A promessa de Deus é para vós. Toda necessidade na tua vida vai ser suprida. Diz: ele santifica, deve ser salvo, santifica, deve ser santificado, ele enche e emerge com o poder do alto, e isso será nosso em nome de Jesus. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. É muito específico. Essas promessas de Deus, olha para isso, no capítulo 8 de Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho não poupou, antes o entregou por quantas pessoas? Eu disse, ele entregou Jesus Cristo por quantas pessoas? Por todos nós. Como nos não dará também com ele, me digam o resto. Eu disse, digam-me o resto. Nos dará livremente todas as coisas. Por que não memoriza? Dará-nos livremente todas as coisas. Livremente me dará todas as coisas. Eu me acordo, me levanto de manhã, o que eu quero, ele me dará livremente. Estou à procura disto, neste período da minha vida, livremente nos dará todas as coisas. E espero isto, livremente nos dará todas as coisas. Livremente, te dará todas as coisas. Atos dos Apóstolos, aqui está o verso que irás memorizar, porque agora isto cobre o resto das promessas. Deves memorizar isto. E sempre lembra-se desta. Que grandes coisas a lembrar-se. Atos dos Apóstolos 27. Atos dos Apóstolos 27. Estou lendo aqui o 25. Atos 27, verso 25. Eu repito tanto que espero por ti, porque esta é nosso. Isto te dará a vitória. Isto te dará a certeza. Isto te fortalecerá a tua fé. Isso te levará continuamente. E irás em qualquer lugar sem dificuldade. Irás passar por qualquer desafio,
a tua vida espiritual será forte e poderosa. Nada vai enfraquecer o teu coração nem a tua alma. Nenhuma das coisas vai te enfraquecer em nome de Jesus. Atos, capítulo 27, verso 25. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, limpa as lágrimas, remova a tristeza, tira a confusão e toda a perplexidade do coração, tira toda a ansiedade e toda a preocupação, tira. Porque, portanto, ó varões, tende bom ânimo. Pessoas à tua volta, diga, tenha bom ânimo. Em tua casa, tenha bom ânimo. Teus parentes, diga-lhes, tenha bom ânimo. Na tua assembleia, quando alguma coisa acontecer, varões, tende bom ânimo. Porque creio em Deus. Porque creio em Deus. Algum problema da apostasia, eu creio em Deus que haverá restauração. Alguma perda na tua vida, eu creio em Deus que Deus vai suprir. Lágrimas ali, eu creio em Deus que vai limpar. Doenças, eu creio em Deus que vai te curar. Se há algum desafio na tua vida, é preciso de alguma provisão, eu creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Há de ser, na minha vida há de ser, na minha família há de acontecer, no meu ministério há de acontecer, em tudo que colocar na minha vida, a minha mão há de acontecer. Na tua vida há de acontecer. No teu ministério há de acontecer. Na tua profissão há de acontecer. Na tua família há de acontecer. E acontecerá assim como a mim me foi dito. E não é o Satanás que planificou. A tua vida não é assim. Não é como se o inimigo tenha decidido. A minha vida, a tua vida não vai terminar assim. Não é a deterioração da economia. A vida não vai terminar assim. Não são os opositores. A tua vida não vai terminar assim, mas há de ser como Deus tem dito. Portanto, irmãos, varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus por vós, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Tudo quanto Deus tu farás, tu vais fazer. Alguém aí grite amém. Ponto número 2. A proclamação de Deus que não pode mentir. A proclamação de Deus que não pode mentir. Deixa que eu vos lembro. Titos 1, estou lendo, verso 2. A esperança da vida eterna, em que Deus não pode mentir, que prometeu antes da fundação do mundo. Entendes isso? Antes dos tempos dos séculos, antes que o Satanás viesse no pecado, Deus já tinha dito, isso é o que faria. Antes de Adão e Eva tenham caído, Deus tinha dito, isto é o que vou fazer. Antes de Faraó ser nascido, Deus tinha dito, isto é o que vou fazer. Antes de Nabucodonosor vir e tornar-se rei, Deus tinha dito, isto é o que vou fazer. Antes dos teus inimigos terem algum respiro da vida, antes do mundo começar, Deus tinha dito, isto é o que farei. Entendes? Estás a entender isso? Disse Jeremias, levanta-te, eu te ordenei, eu te apontei, antes de você nascer, ainda estando na madre da tua mãe, aqui está o que eu decidi por ti, que farias. Por que não me crees? Eu decidi isso antes dessas pessoas se levantar. Todos esses inimigos, todas essas pessoas que tentam se opor em ti, eu te dei a promessa, eu decidi na minha mente, eu fiz o pronunciamento, eu fiz a proclamação antes do mundo começar. E se olhares as promessas de Deus e dirás, antes do mar estar lá, antes do rumido, do brabino do mar, antes do rumido do leão, do inimigo, de qualquer um, Deus fez a proclamação e disse, isto é o que fará, e é um Deus que não pode mentir. Quem é teu Deus? O Deus que não pode mentir. Quem é teu curador? O Deus que não pode mentir. Quem é a ombrella? As asas, a proteção da tua vida é o Deus que não pode mentir. Ele não pode mentir. Olha para isso, Jeremias, capítulo 1, estou lendo verso 12. Jeremias, capítulo 1, estou lendo verso 12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Alguma coisa vem neste dia. Porque Deus
velará pela sua palavra e cumprirá na tua vida em nome de Jesus. Ezequiel 12. Espero que estão marcados na vossa Bíblia. Espero que vais lendo sempre, sempre, até que se torne parte do sistema do teu sangue e parte dos seus nervos, do seu pensamento, do seu coração e parte dos seus pensamentos. E estás confiante que Deus não pode falhar e não pode mentir. Estamos a olhar Ezequiel, capítulo 12, 25. Capítulo 12, 25. Porque eu sou o Senhor, eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. A palavra que Deus falar cumprirá. Não será mais diferida. O tempo chegou. O tempo do cumprimento chegou. Porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Olha o verso 28. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, não será mais diferida a minha palavra da salvação não será mais diferida. E as palavras da provisão não será mais diferida. Todas as promessas que Deus fez para nós, hoje é o princípio do novo dia. E diz, porque as palavras, das minhas palavras, e a palavra que farei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. A palavra que falou a ti será feita. Eu disse, a palavra que falou a ti será feita. Gênesis 18. Não vai duvidar da promessa de Deus. Crerás nas promessas de Deus. Irás procurar. Quando diz Deus não pode mentir, estás à procura da esposa. Eu estou certíssimo, o que Deus disse, farei isto, disse certamente, eu farei. Diz, certamente, eu farei isto. É uma certeza na tua vida hoje. Assim que sair desta reunião e indo, e quando tomas 2 passos, certamente estará contigo. Esta palavra, outro passo, certamente, 1, 2, certamente, na verdade, certamente, na verdade, me diga, certamente, na verdade, me diga, certamente, na verdade, acontecerá na tua vida em nome de Jesus. Olha para isto em Gênesis capítulo 18, estou lendo o verso 10. Gênesis 18, 10, e disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida. Não se preocupa pela tua idade, certamente tornarei a ti. Não se preocupa das circunstâncias na família, certamente tornarei. Não te preocupas com a condição do teu corpo, certamente tornarei para ti a este tempo de vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Sara, tua mulher, terá um filho. Olha para o verso 14, para juntar. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Este desafio na tua vida, o problema na tua vida, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo apontado, determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. As 2 palavras que seguem contigo, certamente e verdadeiramente, olhamos, Gênesis 32, 12, certamente, na verdade, Gênesis 32, 12. E tu o disseste, certamente te farei bem. Ouviram mais uma vez isto? Eu certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Êxodos 3, 12. Êxodos 3, 12. E diz, Êxodos 3, 12, já estão lá, estou à espera de vocês. Pergunto se já estão lá. E Deus disse, certamente eu serei contigo. Ele chamava Moisés, Moisés estava com medo, tinha medo. Como é que vou encarar o faraó? Certamente estarei contigo. Como é que vou encarar essas pessoas poderosas, essas grandes pessoas que vão querer te destruir, que por uma semana, como é que vou desencontrar? Certamente estarei contigo. E isto te será por sinal de que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito,
servireis a Deus neste monte. Estão a ver lá? Há uma certeza, há uma verdade na tua vida. Juízes 6. Em Juízes 6, aqui Deus chamou Gideão. E Gideão estava com medo. Como é que eu vou encarar essas pessoas? E tem destruído muita coisa. E o Senhor lhe chamava e disse: como é que eu posso ir? Sim, certamente o Senhor estará contigo. Certamente o Senhor estará contigo. Estamos a olhar Juízes 6, 16. E o Senhor lhe disse: portanto, eu hei de ser contigo. Certamente eu hei de estar contigo. Não podes falhar isso. Quando falhares isso, sempre, e dizer: certamente, certamente estarei contigo. Tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Isaías 62. Isaías 62 ainda nos diz: qualquer que seja a palavra que nos dá, qualquer que seja a promessa que o Senhor nos dá, há uma certeza, há uma verdade que Ele fará. Isaías 62, 8. Nada será destruído pelo inimigo. Certamente não darei. E os filhos dos estranhos não beberão do teu vinho. Porque, tal como trabalhaste, de tudo quanto você trabalhou, você gozarás. Tudo quanto você alcançou, irás gozar tudo em nome de Jesus. Jeremias 39. Em Jeremias 39, certamente na verdade, será profundo, serás o canal de bênçãos a partir de hoje em nome de Jesus. Jeremias 39, 18. Porque certamente te salvarei e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Ele não te desamparará, não te abandonará. Todas as promessas irás gozá-las em nome de Jesus. Abacuque 2. Abacuque capítulo 2. Estamos lendo verso 3 e 4. Abacuque capítulo 2, a partir do versículo 3 e 4. Abacuque está quase no fim do Antigo Testamento. Aqui o Senhor nos dá que promessas maravilhosas que nos dá e nos liga com o Novo Testamento. Em Abacuque 2, a partir do versículo 3 e 4. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará, porque não tardará, irá certamente vir. E não tardará, porque eis que a sua alma se incha, não é certa, não é reta nele. Ele disse: farei isto, vou lhe destruir. Não se preocupa com isso. Eis a sua alma se incha, não é reta nele, mas, me digam, eu digo, mas o justo pela sua fé viverá. É o que nos aponta ao Novo Testamento e nos diz, acordo do Novo Testamento, o justo viverá pela fé. E por causa disso, sabemos que todas as promessas que o Senhor nos deu, estamos a olhar Hebreus 6, verso 14. Hebreus 6, lendo o verso 14. Já estão lá, dizendo: certamente, abençoando-te abençoarei, multiplicando-te multiplicarei. E depois de pacientemente perseverar, obtens as promessas. Não deixarás, obterás as promessas. Não pararás a meu caminho, irás obter as promessas. Por quê?
E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutável do seu conselho, aos herdeiros da promessa se interpôs com juramento, para que, por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme confiança, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. O pronunciamento de Deus, a predição de Deus, das promessas de Deus, estão sempre firmes e certificadas pela palavra eu irei, pela palavra certamente, pela palavra na verdade, pela palavra certamente eu irei, pela palavra na verdade eu irei. A sua proclamação é firme e selada e certificada nos céus. São ratificadas aqui na terra pelo sangue de Jesus Cristo para todo crente filho de Deus. Não pode ser alterado, não pode ser emendado, não pode ser revogada pelo homem ou pelos demônios, pelo curso ou por si, ou pela dúvida ou negar, ou pela autoridade terrena, pelos poderes das potestades e principados, pelas opiniões humanas, porque é a constituição celestial e não é emendável aqui na terra. Os céus, a constituição dos céus não é emendável aqui na terra. Dou graças a Deus, aquela constituição está operando em ti. Salmos 119, Salmos 119, em Salmos 119, o verso 89, Salmos 119, 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Queres ler isso comigo? Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Queres ler de novo? Essa é a promessa que o Senhor te deu, é para sempre firme no céu. Nada aqui na terra pode mudar, não pode ser mudado em nome de Jesus. Verso 90. A tua fidelidade estende-se de geração a geração, tu firmaste a terra e firme permanece. Verso 91. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. 152, concernente aos seus testemunhos, sou conhecido de ti, de que tu firmaste quanto tempo? Para sempre. 160, que a tua palavra é verdadeira desde o princípio, e cada uma é o juízo que permanece por quanto tempo? Para sempre. Estamos a olhar Mateus capítulo 24, Mateus 24. Estás a ver o valor, a autoridade, a infinidade da palavra de Deus. Continua para sempre e para sempre. Mateus 24 dizia: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não de passar. Antes de alguma promessa de Deus passará, o sol ainda continua a brilhar, a lua continua a dar a sua luz. Antes de uma dessas coisas vão passar, ainda que possam passar essas coisas, a palavra de Deus vai permanecer. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E essas são as palavras que Deus nos deu, essas são as palavras que ouvimos, essas são as palavras que cremos, serão sim e amém na tua vida. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 25. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra do Senhor permanece para quanto tempo? Para sempre. E nos diz: e esta é a palavra do Evangelho que vos é pregada. Toda a palavra que ouvis, diz, permanece para sempre. E parte dessa palavra será cumprida hoje. E assim que fores, lembras das promessas de Deus e dizes: farões, tendes bom ano, porque creio em Deus. Alguém aí creu em Deus.
assim será, há de acontecer. Assim como foi dito, irá se cumprir na tua vida em nome de Jesus. E todos os passos que tomar, certamente, na verdade, certamente, na verdade, certamente, na verdade, e isso vai mudar a tua vida completamente. Estamos a olhar a um Deus que não pode mentir, olhamos a Deus que nos dá as promessas, o pronunciamento, a proclamação, e não pode mentir. Então, estamos a olhar os crentes à piedade, ponto número 3, o voto da piedade que não pode mentir. O voto da piedade que não pode mentir. A mentira, quando tu falas ao teu vizinho, não vais menti-lo, e não vais mentir também para Deus. Deus fala a ti e diz: eu te digo isto é o que farei, não vou mentir. E tu falas também a Deus, e tudo que você fala de volta a Deus, deixa que Ele saiba que você não está a mentir. Faz as promessas a Deus, não podes mentir. Faz um voto ao Senhor, não vais mentir. Aqui deu a promessa a ti, Ele não mentirá. Tu fazes também promessa para Ele e não mintas. Ele te deu o conceito e não vai falhar. Tu dá a tua consagração e também não vais mentir. Tudo que procede da tua boca farás, porque tudo que procede da boca de Deus, Ele também faz. Estamos a olhar Isaías 63, 8. Isaías 63, 8. Diz, porque Ele disse certamente, porque diz, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Ele te dá a salvação, Ele dá o relacionamento contigo, porque Ele te disse, não posso mentir a ti. Então, também tem a certeza de que tu não mentirás a Ele, porque Ele diz, certamente, eles são meu povo, filhos que não mentirão, assim Ele foi seu Salvador. Dou graças a Deus, não irás mentir a Deus. Na tua oração, não mentirás a Deus. No teu voto, não mentirás a Deus. Eu esperava o vosso amém. Na vossa consagração, não mentirão a Deus. Tudo que dizes a Deus, irás cumprir em nome de Jesus. Estamos a olhar Sofonia 3, Sofonia 3. Estamos lendo verso 3. Sofonia 3, 13. Diz, o remanescente de Israel não falará iniquidade. O remanescente de Israel, os que foram salvos, os que foram libertos, os que foram redimidos, os remanescentes, os que tornaram-se piedosos, o remanescente de Israel não fará iniquidade, não falarão mentira, nem terão língua mentirosa, nem mentira se achará na sua boca, porque deleitar-se-ão e nenhum deles terá medo. Ninguém te fará comer, terá comer. Sabe por que as pessoas mentem? Eles têm medo de que se eu falar a verdade, farão isto, mas aquilo. Mas dou graças a Deus, porque a partir de hoje ninguém fará mais coisa negativa em nome de Jesus. Tudo que Deus ordenou dos céus, e se Deus te ordenou dos céus, não precisa de se encurvar perante ninguém, não precisa de ficar atrás e se esconder de ninguém e enganar ninguém. Em todo lugar onde tu fores, você vai como um verdadeiro soldado de Jesus Cristo, porque não podes mentir. Eu disse, tu não podes mentir, e não mentirás em nome de Jesus. Olha, irei ler alguma coisa acerca do teu irmão. Olha, em João, capítulo 1, 47. João 1, estou lendo 47. Jesus viu a Natanael e disse, eis o verdadeiro israelita, que nele não há dolo. Olha, o seu coração em que não há engano, o seu pensamento em que não há dolo, sua mente em que não há dolo, sua estatura, não há nenhuma coisa pretendente em falar mentira. Olha para ele e disse, Natanael, ele vinha, e o Senhor disse, és um israelita verdadeiro, o crente, o piedoso, em que nele não há dolo, não haverá decepção em ti. Olhemos as promessas que fez a Deus. Olha as promessas, as pessoas que prometeram antes, disseram, não posso mentir, abra minha boca ao Senhor, não mudarei, é exatamente o que vou fazer. Eu fiz promessa ao Senhor, fiz o voto ao Senhor, fiz a consagração ao Senhor, eu fiz o voto perante o Senhor, não mentirei e não posso mentir e não devo mentir. Em Juízes,
capítulo 11, Juízes, capítulo 11. Estou lendo aqui o verso 31, Juízes 11, 31. E acontecerá que tudo quanto vier da porta da minha, quando voltar em paz, e tornarás em paz, porque os filhos do Amon certamente serão a perda, e oferecerei como o sacrifício. Verso 35. E aconteceu que, quando a viu, rasgou os seus vestidos e disse: filha minha, muito me abateste, e és de entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, me digam, e não tornarei atrás. Ele fez o voto, disse: tudo que vem a mim, eu consagro a ti. E se alguma coisa que posso consagrar como um sacrifício queimado, e como um sacrifício queimado, eu dou as coisas a ti para sempre e para sempre. Ele será nosso, e tudo quanto clamar, não iremos clamar de volta. E quando imediatamente a única filha a sua filha não tinha casado ainda, e disse: você me trouxeste. Eu já abri a minha boca ao Senhor e não posso tornar atrás. Sabe, todas as promessas que faz ao Senhor, não será tão sério como isso. Dou a minha filha, meu filho ao Senhor, e que não vão casar. Não faça esse tipo de consagração. Mas este homem aqui, olha o que ele deu ao Senhor. O que você deixa ao Senhor? Eu dei o meu coração ao Senhor, tudo quanto vem, qualquer que seja o desafio, ainda que o sol brilhe no caminho, eu dei o meu coração ao Senhor. E é para sempre seguir ao Senhor, decidir seguir ao Senhor, não voltarei. Então, alguma coisa acontece no cruzamento de ruas e começar a dizer que eu fiz o voto, eu conheço o significado, por causa da consagração que fiz, não tornarei, eu não voltarei. Diz: eu abri a minha boca ao Senhor e não posso tornar atrás. Ruth 1. Em Ruth 1, 16, diz no verso 16, aqui está Ruth falando a Naomi. Ruth disse: não me irtes que te deixe e tornar de ir após ti, porque aonde que tu fores, eu irei. Alguém pode dizer isso? Eu irei, e onde quer que deitar-se a noite, ali pousarei eu. E o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Essa é a jovem viúva. Nós sabemos que os filhos de Israel eles iam, e Naomi disse: não, volte para a tua família e casa de novo, e tudo isso. Mas e a Ruth disse: eu não voltarei, não me enches que te deixe, porque aonde que tu fores, irei eu, onde pousares a noite, ali pousarei eu, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E o Deus, verso 17, onde quer que tu morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte se me separe de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar assim. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém, e sucedeu que, e tu, quando abres a tua boca e fazes um voto ao Senhor, e sabes que eu estou a entrar no cruzamento de ruas, eu sei que existe alguma... Eu não sabia que a influência virá, eu não sabia que haverá restrição. E tu abriste a tua boca ao Senhor, o Senhor te ajudará para seres fiel. Abri a minha boca ao Senhor, e eu não tornarei atrás. Alguém pode dizer isso? Abri a minha boca ao Senhor, e eu não tornarei atrás. Deus não pode mentir, e tu, o piedoso, a piedosa, a menina piedosa, o rapaz piedoso, não mentirá em nome de Jesus. 1 Samuel 1, 11. 1 Samuel 1, 11. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, Deus se lembrará de ti. Deus já te lembrou prontamente. E da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Olha para isso.
não tinha filho ainda, mas esperava por muito tempo. Era uma tristeza. E ele abriu a boca ao Senhor: se me deres um varão, se me dares um filho, e diz: eu ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Será que ela fez? Será que ela fez? E tu abriste a tua boca ao Senhor: Senhor, se me salvar, eu te servirei por fim da minha vida. Será que vais fazer isso? Senhor, eu coloco minha vida no altar, santifica, purifica-me, vou te servir. E se tu me deres o poder do Espírito Santo, é para o serviço, e serei cheio do Espírito Santo, receberei o poder e te servirei. Será que vai servir ao Senhor? Pergunto se vai servir ao Senhor na edificação. Nós edificamos a igreja sede, brevemente iremos lá para terminar tudo. Eu coloquei isto, porque se eu não der, como se ninguém está a dar, e ninguém está a dar, como é que vamos completar aquele santuário para a glória de Deus? Oh Deus, eu coloco isto, eu prometeste ao Senhor, abriste ao Senhor, boca ao Senhor, tu farás, porque sim, tu farás, e o Senhor vai multiplicar 100%, 200%, 1000% em nome de Jesus. Dou graças a Deus, porque Deus vai te recompensar. O tempo que você dar ao Senhor vai te recompensar. A força que des ao Senhor, o Senhor vai te recompensar. E esta Ana prometeu ao seu filho dar ao Senhor. Veja a resposta agora. A resposta veio, a tua resposta virá. Verso 26. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma. Meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu, e o Senhor te concederá. O Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que eu também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Irá redimir o teu voto em nome de Jesus. Sabe, há esse rapaz em Lucas 15, 18. Este rapaz, Lucas, veja o que aconteceu com ele, foi a um lugar longínquo. Eventualmente, voltou para si mesmo. Eu disse: tornarei ir para a casa de meu pai. Olha para este, capítulo 15, 18. Diz: levantar-me-ei, é um apostatado. Queria voltar a casa, levantar-me-ei, e iria ter com meu pai. É a pessoa que tinha estado em casa, já está no lugar longínquo. Ele foi fazer o que queria fazer lá, mas agora diz: levantar-me-ei, irei à casa do meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. Disse: levantar-me-ei. Será que ele fez? Pergunto se ele, será que fez? Veja, não são as pessoas que somente oram, e votam, promete. A coisa importante é votar e fazer, prometer e fazer. Este disse: levantar-me-ei, irei. Veja o verso 20. E levantando-se foi para seu pai, fez. Levantou-se e foi para a casa do seu pai. Tudo quanto abriste a tua boca, dizer: pregarei o evangelho. Alguém aí, eu disse: pregarei o evangelho. Pregarás o evangelho em nome de Jesus. Alguém pode te maltratar, circunstâncias podem te maltratar. Tudo quanto abriste a boca ao Senhor para fazer, tu farás em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Estamos lendo verso 18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondeu Pedro, porém Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Voltaram ao Senhor e cumpriram. Agora é o teu tempo. Disse: agora é o teu tempo. Tudo que disseste ao Senhor, eu seguirei ao Senhor, faça. Obedecerei ao Senhor, faça. Servirei ao Senhor, faça. Farei a vontade de Deus, faça. Darei, faça. Oferecerei meu serviço, faça. Dou-me completamente o meu coração, farei o evangelho.
perseverarei até o fim, firmar-me-ei e renderei tudo, e não reterei nada do Deus Todo-Poderoso. Aquele que saiu da minha boca, não posso recontar, não posso retificar, não posso detratar. Deus, suas promessas para nós são sim e amém. Ele afirma como o pilar dos céus e o pilar da terra, bem arraigado, e nós também viemos ao Senhor hoje, dissemos a Ele: Senhor, me prometeste, tu não podes mentir, eu prometo, não vou mentir. Minha decisão será enraigada na rocha dos tempos, porque está edificada na rocha dos tempos, perante o Senhor, eu decidi seguir ao Senhor, não voltarei, não voltarei. E para sempre, até que lhe veja face a face, continuarei lhe seguindo. Nada te voltará. Onde que estás? Digo, nada te fará voltar. E te dá o poder, ou das promessas que te deu, podes clamar essas promessas hoje, e gozar essas promessas que se cumpram na tua vida, e faz também o teu voto ao Senhor, e ambos os lados coisas irão operar, o poder dos céus irá seguir após ti. Irmãos e irmãs, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus que acontecerá tal como me foi dito. Continue na tua vida, certamente e na verdade te abençoará na vida. Levanta-te e vamos falar com o Senhor em oração. Diz ao Senhor: há uma certeza na tua vida hoje, há uma verdade na tua vida hoje, não pode falhar, e Ele não vai falhar. É Deus que não pode falhar, é Deus que não pode revogar, é Deus que não pode mentir, é Deus que não pode se enganar, é Deus que cumpre as suas promessas, e é para ti hoje, todas as suas promessas são nossas. Podes pedir tudo, te deu Jesus Cristo, dará também tudo, todas as suas promessas se cumprirão.